Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham nessa live, nesse bate-papo da tarde. Com alegria estamos aqui, né? Depois eu falo o porquê que eu estou com essa vestimenta aqui, tá bom? Falo também o que significa essa gravura aqui atrás de mim. Tudo isso para segurar vocês aí até o final, não é? Para que a gente possa bater esse papo da tarde. O que eu queria dizer também é outra coisa. É que estamos com dois faces, né? O meu face, que é Denilson Marques X, e o face da Eliane Marques. Então, se caso um ou outro perder a transmissão, se pode ter duas opções aí, tá bom? Então, hoje, nessa tarde, nós estaremos falando sobre um assunto bastante relevante, né? Mesmo participando da igreja há muito tempo, eu vejo que isso, muito tempo não, né? Algum tempo, esse tipo de assunto muitas vezes não é bem esclarecido, bem falado, né? As pessoas têm um certo medo, um certo tabu de falar sobre isso, enfim, uma infinidade de coisas aí que nos impede de conhecermos, de termos mais conhecimento sobre o que nós vamos falar. Está dentro do contexto da fidelidade e do amor conjugal. Tudo isso, meus amigos, baseado na onde? No Catecismo da Igreja Católica, que é o que nos dá a direção para tudo isso, né? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho toda a inteligência para tratar desse assunto, mas quem escreveu esse catecismo, né, ou seja, um resumo de todas as normas, de tudo aquilo que a gente pode seguir, não só como católico, né, como qualquer fé que você professar, tenho certeza que pode nos ajudar muito com relação a todos os assuntos que nós temos tratado. E na tarde de hoje vamos falar um pouco sobre a fidelidade do amor conjugal, vamos passar por um pouco falar um pouquinho sobre casais de segunda união, casais separados, participando da igreja, como é que a igreja enxerga, como é que a igreja acolhe, como deve ser a acolhida desses casais, né? Enfim. Hoje é uma data muito importante para mim, né? Eu disse que quem viu aí o convite, né? Por quê? Porque há 17 anos atrás, nesse momento, nós estávamos preparando para se casar, eu e a Eliane. Então, hoje nós completamos 17 anos de casado. Ontem à noite, quem participou da live conosco à noite viu, né? Ontem nós fizemos 22 anos que estamos juntos, de namoro, né? Namoramos aí 5 anos para depois casarmos, por conta de que eu precisava esperar resolver minha situação perante a igreja, e foi um tempo de aprendizado, de crescimento muito grande. Se eu não tivesse passado esse tempo, talvez eu não estaria aqui. Já quero aí dar um abraço a todos aqueles que estão conosco, né? O Felipe, a Eda, eu vi que a Arminda também, a Isaura, o Fernando, enfim, todos vocês aí que estão participando conosco desse bate-papo da tarde, sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos no coração daquele que nos trouxe aqui, o Senhor da vida. Muito bem, fidelidade do amor conjugal. Vamos lá no parágrafo 1646 do Catecismo, 1646. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: o amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, uma fidelidade inviolável. Fidelidade inviolável. Isso é a consequência do dom de si mesmo que os esposos fazem um ao outro. Dom, né? A entrega. Aqui está falando do dom um ao outro. Os dons que entregamos no altar. O dom que nós entregamos um para com o outro, né? Isso é consequência do dom de si mesmo, de doar-se a si mesmo, que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo. Não pode ser até nova ordem, né? Vou amar até ver o que dá, né? Não pode ser assim. Esta união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos
exigem a perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Tá? Então, é difícil de entender, né? Principalmente quem já passou, quem está passando por isso. Essa indissolubilidade aí é um negócio que a gente fica pensando. Mas, enfim, a igreja está aí para nos ajudar a entender um pouco tudo isso e como passarmos e vivermos isso de uma forma mais normal e que se possa tirar o bem possível. Muito bem. O motivo mais profundo se encontra na 1647, Catecismo da Igreja Católica, 1647. O motivo mais profundo se encontra na fidelidade a Deus, a sua aliança de Cristo à sua igreja. Então, por que ser fiel no matrimônio? Ou seja, o motivo mais profundo se encontra na fidelidade a Deus. Eu fiz esse juramento diante de Deus. Então temos que nos esforçar para levar isso adiante. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos se habilitam a representar essa fidelidade e testemunhá-la. Né? Então, pelo sacramento do matrimônio, os esposos se habilitam a representar essa fidelidade e a testemunhá-la. Pelo sacramento, a indissolubilidade do casamento recebe um novo e mais profundo sentido. 1648, pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano. Por isso, é de uma importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que Ele os apoia e mantém e que, por meio de sua fidelidade, pode ser testemunhas do amor fiel de Deus. Então, permanecer firmes na nossa fidelidade significa também permanecermos firmes na fidelidade a Deus. É lógico que a igreja não é arbitrária, ela nos orienta, né? Ela nos aponta o caminho, mas jamais vai julgar. Quem julga é a nossa própria consciência. Eu me lembro que quando eu passava por essa situação, quem mais me condenava era eu mesmo. Ninguém condenava. Ninguém falava, saia daí, não faça isso. Algumas pessoas fizeram, né? Mas foi para o meu crescimento. Né? Então a gente tem que... quero mandar um abraço para a Vânia, para o Zeca Roça também. Obrigado pela participação, a Letícia, a Celina sempre aí conectada conosco, né? Um abração para todos vocês aí que nos acompanham. Nesse bate-papo da tarde estamos falando sobre fidelidade do amor conjugal. Depois eu vou falar por que eu estou com essa vestimenta e tudo mais, tá certo? Muito bem, continuando aqui no 1648. Pode parecer difícil, até impossível ligar-se a uma pessoa, a um ser humano por toda a vida. Por isso é de suma importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, e que os esposos participam deste amor, que Ele, o Senhor, os apoia e mantém, e que por meio de sua fidelidade podem ser testemunho do amor fiel de Deus. Os esposos que com a graça de Deus dão esse testemunho, não raro em condições bem difíceis, merecem gratidão e apoio da comunidade eclesial, que está reconhecendo que não é fácil, né? Há casos e casos, não é fácil manter essa fidelidade, né? Se nós não colocarmos Deus também no meio desse relacionamento, se for só por uma pessoa, porque nós somos falhos e muitas vezes já queremos dar troco por qualquer coisa, queremos revidar. Então, se o Senhor não estiver ali para que nós possamos testemunhar o seu amor, a sua misericórdia e tomarmos posse dela, para que possamos usar isso também no nosso relacionamento, isso vai ficar complicado, né? E é complicado, a igreja reconhece isso, tanto que olha o que diz o parágrafo 1649. Mas existem situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível
pelas mais diversas razões. A igreja reconhecendo que há casos que é quase impossível manter a coabitação, né? Ou seja, relacionamento íntimo, de estar junto, de passar junto, de viver junto, de explorar a sexualidade, até o prazer da sexualidade, que isso é um dom também de Deus para conosco. Então a igreja reconhece que muitas vezes isso é quase que impossível, pelas mais diversas razões. Nesses casos, olha só, tem que ficar bem entendido aqui, turma. Nesses casos, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Porque a igreja reconhece, turma, não sei se vocês sabem, que se num casamento não tiver o relacionamento, o ato sexual, ele não é válido. Ele não é válido, né? Nós podemos estudar e preciso aprofundar mais nisso, mas se não tiver essa entrega, esse dar-se para tornar-se o que é dois, uma só carne, pode-se tornar, pode-se buscar a nulidade desse matrimônio, né? Então, nestes casos, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Porém, né, os esposos não deixam de ser marido. A mulher diante de Deus não estão livres, não são livres para contrair uma nova união. Nesta difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação na fidelidade do vínculo do seu casamento, que continua indissolúvel. Tá? Então não é porque não deu certo que a igreja reconhece, né? Não é o que aconteceu comigo, não é quando nós participamos de um processo de nulidade e não de anulação, não se anula, né, o matrimônio, não tem anulação do matrimônio, tem um processo de nulidade que é muito, muito crítico, né, muito, muito estudado para que a gente possa regularizar a situação e sempre clamar a misericórdia de Deus, né? Então a igreja tem formas de ajudar. A comunidade, diz aqui, a comunidade cristã, ou seja, quem faz parte da comunidade é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente. Não é para separar, não é para fazer diferença, né? Não é também para colocar lá na frente, né? Eu me lembro que no primeiro momento que eu comecei a participar da igreja, alguém falou: "Oh, você não pode fazer nada de igreja, porque você está em pecado." Eu falei: "Mas eu estou começando a namorar agora." "Não, você está em pecado." Né? Aí a gente vai aperfeiçoar, buscar e tal. Então a gente tem que ter muito discernimento, ajudar as pessoas, orientar, regularizar o que pode, o que não pode, por que não pode. Tá? Muito bem, a comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente a sua situação na fidelidade ao vínculo do seu casamento, que continua indissolúvel. Diz aqui no 1650, são numerosos hoje em muitos países, não só no Brasil, né, os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus, veja, não é invenção da igreja isso, não é um papa que escreveu. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido, se desposar de outro, comete adultério. Marcos capítulo 10, de 11 a 12. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. Seu primeiro casamento foi válido. Seu primeiro casamento foi válido. A não ser, tem uma passagem que diz isso, nós vamos ver em algum momento, que se torne um caso de matrimônio ou de casamento inválido. E é isso que a igreja faz. A igreja, com o seu tribunal eclesiástico,
vai buscar, por meios da ajuda dos ou um dos cônjuges, verificar se realmente existiu o matrimônio, porque são inúmeros os cânones, que são mais de 20 cânones que podem identificar que o casamento não existiu. É um processo, né? Não é algo assim, não, é um processo, envolve advogados eclesiais, um tribunal eclesiástico, né? Então, é um processo. Quando eu participei disso, meu demorou 4 anos. Hoje não passa de 2 anos e meio. E se tiver ajuda dos dois, aí demora menos. A igreja avalia, porque antes tinha a primeira instância, depois segunda instância, se não desse certo, terceira instância ia para Roma, lá para o Vaticano. Hoje não precisa mais. Hoje se resolve na própria arquidiocese. Então ficou mais fácil de solucionar. Só não soluciona quem não quer, tá? Mas vai gastar, vai, como... É porque exige, tem gente trabalhando nisso, ninguém faz o trabalho de advogar, do tribunal, de emitir os documentos de graça. Tem cartório, tem registro, tem tudo isso, por isso que tem que pagar, tá bom? Mas não significa... Não, ai, que bom, lá, Flávia, que bom, quero mandar um abraço para a Flávia e para o Roberto, são irmãos que nos acompanham, participam conosco, estão sempre junto de nós, nos ajudando, e a Flávia está dizendo aí que o casamento deles, né, que eles passam por essa situação, vai ser logo depois que passar a pandemia, porque já saiu o resultado da igreja. Tá vendo? Valeu a pena, né, Flávia? Esperar. Nós vamos fazer uma grande, lógico, se vocês nos convidarem, né? Nós vamos fazer uma grande festa, né? Como foi assim o meu também, nós falamos ontem na live, tá certo? Então vamos lá, continuando. São numerosos hoje em todos os países católicos que recorrem ao divórcio. A igreja em fidelidade à palavra de Jesus, né, que diz: todo aquele que repudiar sua mulher, desposar, comete adultério. Afirma que não pode reconhecer válida a nova união se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornarem-se a casar no civil, ficam numa situação que contraria a objetividade da lei de Deus e também a comunhão dos sacramentos. Os nossos sacramentos, percebam, é uma comunhão, não é algo isolado, né? O batismo está direcionado para quê? Para que a gente possa ter um encontro com Jesus e ser do povo de Deus, que depois vem o crisma, a confirmação, a primeira comunhão, e isso vai nos seguindo por toda a vida. E não tem porquê a gente só fazer um ou só fazer outro, porque tudo colabora para que a gente possa receber Jesus. Daí você vai falar talvez, mas quem garante que as pessoas não estão em pecado mesmo casados? Sim, por isso que não deveriam comungar também, participar da Eucaristia. Por isso que existe a confissão. Só que a confissão só existe e só é válida para quem se arrepende daquilo que fez. Agora, como que nós vamos continuar numa situação e como podem confessar? Fica numa situação complicada, daí tem que orientar, entrar com o processo na igreja, passar por tudo que tem que ser passado, tirar proveito disso. Eu tirei proveito. Foi nesses 4 anos que aprendi a ser gente, a ser homem, a namorar, a noivar, a respeitar, a entender qual a participação de Deus e minha participação no sacramento, né? Eu me lembro que eu cheguei lá com a maior cara lavada no primeiro entrevista que teve da minha situação. Eu falei, não, eu fui vítima, porque, né, a gente sempre se coloca como vítima, como traído, como tal. O padre pegou 3 páginas assim com uma infinidade de perguntas e falou assim para mim: responda isso aqui e tente encontrar em que você colaborou para que isso acontecesse, né? Porque a gente vai como vítima. Foram mais de 6 meses para eu conseguir escrever, e a partir daquelas respostas que deu andamento o processo de nulidade. Depois envolve testemunhas, não para ver quem está certo e quem está errado, mas se aquilo que você escreveu é verídico. E assim vai, decorrendo o processo, passando, e você vai recebendo respostas de como está o andamento disso tudo. E a gente tem que tirar proveito disso, porque foi nesse momento que eu aprendi muita coisa sobre como ser um cônjuge, né? Então,
orientando, né? A gente se formando, buscando ajuda e auxílio para poder entender tudo isso. Muito bem, é mais fácil a gente falar, não, isso aí não tem nada a ver, eu faço o que eu quero, eu mando em mim, o corpo é meu, a vida é minha, o dinheiro é meu, enfim, é muito mais fácil, né? Mas nem tudo que é fácil é o certo. Muito bem. Portanto, pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais, né? Isso não pode ter algumas funções dentro da igreja, mas a caridade, filho, ninguém pode impedir você de praticar caridade. Como você comungar espiritualmente, mesmo que você não possa receber Jesus na Eucaristia, mas ninguém pode impedir você de, na hora da comunhão, falar, Jesus, como eu gostaria de poder recebê-lo, mas não posso, eu estou privado dessa graça, por isso vem fazer em mim tua presença, vem tocar meu coração, vem... Eu tenho certeza, mas plena absoluta que vai ter muito mais proveito sua comunhão espiritual dessa forma do que quem comunga sem saber o que está fazendo. Mas não tenho dúvida disso, né? Então, aproveita esse momento, busca, não ficar lá, eu sou vítima, porque isso, porque aquilo. Não, Deus não quer isso para nós. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que mostram arrependidos, isso eu já disse, né? E comprometem a viver uma continência completa. Então, como que eu vou estar casado pela segunda vez, que não sou da igreja, estou arrependido, mas estou junto, então por isso que não pode receber confissão, só pode receber quem se arrependeu e não vai fazer mais. Mas X, quem garante que as pessoas que confessam, sim, mas pode confessar de novo, isso não tem jeito, porque está ali, você está, né? Está acontecendo, está óbvio, está todo mundo vendo. Aí vem o testemunho também, enfim. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e geralmente conservam a fé e desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude atenta, a fim de não se considerarem separados da igreja, pois como batizados podem e devem participar da igreja. Podem e devem participar da igreja. Então, temos que ver, nós das comunidades, nós líderes, coordenadores, sacerdotes, temos que encontrar meios para acolher essas pessoas, para orientar essas pessoas, como já teve outros aí participando conosco, que já passaram, né? Já passaram por isso, já regularizaram, hoje estão tranquilos, servindo, cantando, tocando, conduzindo o grupo de oração, assim como eu também, né? É um tempo que a gente tem que passar. Veja só, podem e devem participar da igreja, que sejam exortados, ou seja, sejam motivados, sejam impelidos a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar suas contribuições às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã e cultivar os espíritos e as obras de penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Aí se encontra alguém nessa situação que fica só choramingando. Não posso comungar, fui lá. Eu me lembro, quando eu passava por isso, uma vez eu estava na fila da comunhão, veja, eu namorava Eliane, nós não tínhamos uma relação íntima, né? Mas o peso de ser separado era tão grande que uma vez eu estava na fila da comunhão e acabou a hóstia consagrada ali, né, do ministro. Eu falei, não está querendo dar para mim só porque eu sou separado. Então a gente mesmo se condena, né? Então é preciso curar isso. Eu sempre digo isso. Antes de nós entrarmos num outro relacionamento, é bom a gente entender o que foi que não deu certo no primeiro, principalmente daquilo que, como o padre me disse, o que colaborou para que eu não pudesse participar, que não deu certo. Às vezes o problema sou eu, não é a outra pessoa. Você vai entrar num outro relacionamento, vai continuar dando errado. A igreja nos dá essa oportunidade de reconhecermos. Bom, para mim pelo menos foi assim, né? Muito bem. Então devemos exortar, motivar, entusiasmar essas pessoas a participar. Olha só, você que não comunga. Eu não posso comungar, mas você pode comungar de outra forma. Ouvindo a palavra,
frequentando a missa, perseverando na oração, contribuindo com as obras de caridade, participando das iniciativas da comunidade em favor da justiça, educando os filhos na fé cristã e cultivando espíritos e obras de penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Olha que coisa bacana, gente, que coisa bonita, que fantástico, né? Deixa eu ver que horas são lá, já está na hora de nós encerrando nesse nosso bate-papo da tarde, que assuntos importantes para a nossa vida. Vamos lá, por que eu estou com isso aqui? Porque toda vez eu trago alguma coisa que eu ganho, né? Isso aqui eu não sei, eu não me lembro como que eles chamam, se é ponchito, alguma coisa assim, mas a primeira vez que eu fui na Guatemala, eu vi isso daqui, eu tive numa cidade lá que chama Guatemala Antigua. Nesse lugar a gente consegue enxergar 9 vulcões ao redor deles, é uma cidade bem antiga. Enfim, tem uma infinidade de igrejas e muito artesanato, e eu vi isso aqui, eu fiquei encantado com a cor, eu gosto de cor, né? Vocês já perceberam. Então, eu fiquei tão encantado lá que eu ganhei isso dos amigos lá guatemaltecos, né? E então, por isso que eu trouxe aqui hoje, de vez em quando eu ponho aqui, tu me fala, você está ficando louco? Não, mas eu gosto da cor, me alegra, né? Me anima. Essa gravura que está aqui é um calendário de tecido, né? Que eu ganhei de um amigo aqui do Brasil mesmo, que é a Sagrada Família de Canigiani, de 1507. Tem toda uma história essa gravura aí, que foi feita pelo Rafael Sanzio, que junto com Leonardo da Vinci e Michelangelo foram responsáveis pela renovação estética de Roma. Tem toda uma história por trás dessa gravura aí, né? E que vale a pena, quem quiser, né? Chama-se a Sagrada Família de Canigiani, tá? Então, trouxe esses dois elementos aí para fugir um pouco, para chamar a atenção de vocês aí, para a gente estar sempre junto nesse bate-papo. Então, hoje nós iniciamos esse tema, né? Fidelidade, amor conjugal. Vamos, durante a semana, falar mais. Terça e quinta é a próxima. No sábado iniciamos outro tema. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se você tiver algo a dizer ou alguém a indicar para saber mais sobre esse assunto, eu e Eliane estamos disponíveis para ajudar, tá bom? Pode nos procurar aí no nosso contato e nós estamos disponíveis sempre e já ajudamos muita gente. E